Áudios 1h. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada de Áudios 1h. Essa temporada foi gravada em maio de 2025 e é apresentado por mim, Paulo Correia, Milena Nevoada e Andresa Delgado. Não se esqueça de seguir nas redes sociais @Rádio Lunar Podcast ou no meu perfil pessoal, Paulo R. Correia. Episódio 2, Como se perdoar. Cheguei. Meu Deus, gente. Fui pegar comida e a galera está falando de dar porrada nos outros. Let's go. Segunda rodada, segundo episódio. Olha, sofrendo aqui... Jogo pesado. Não sei se o ouvinte vai me entender ou eu vai ficar parecendo que eu sou a convidada tilelê. Mas... Amiga, na última temporada teve gente falando de cu aqui nesse podcast. É que eu não vou... Que foda, eu queria falar de cu, mas essa temporada da minha vida eu tô mais autocentrada. E aí, o tema que eu quero trazer é sobre o perdão. Mas o perdão sobre a gente se perdoar. Vocês não têm a sensação de que é muito difícil pra nós se perdoar? Tipo assim, cara, fiz merda, magoei meu amigo, traí minha namorada, traí meu namorado. Pra vocês que são pessoas monogâmicas, né? Não, Paulo é? Não, eu falando com o ouvinte também, né? Pro ouvinte que é monogâmico. Eu pensei que era aqui na mesa. Para as pessoas monogâmicas. Eu sou adepto do que tiver proporcionando. O que tiver no cardápio eu tô aceitando. É isso, vambora. Se a pessoa falar não monogamia, let's go. Monogamia, vambora também. Tipo, eu não fui legal nessa situação. E aí, fazer o exercício de se perdoar, não se martirizar. Porque eu tenho a sensação que a cobrança, muitas das vezes, ela vem num lugar que você precisa quase que ir pra praça pública para as pessoas atirarem pedras em você. O que vocês acham? Sei que o papo é mais cabeça. Olha, quer que eu comece comentando? Milena comendo um pedacinho dela assim, por favor, comece. Cara, o processo do perdão quando a gente erra, e eu acho que você tocou num ponto que era o ponto que eu tava pensando enquanto você tava falando. Eu acho que a gente pode acabar se martirizando de... Ai, nossa, errei. E fica nesse lugar muito mais pedante do que, de fato, você raciocinar sobre o que aconteceu. Quando a gente tá em cima do erro, quando eu quero dizer em cima do erro, é tipo assim, acabou de acontecer. Pra gente conseguir enxergar o macro do que levou àquela situação, do que levou ou do que acarretou aquilo ali, é muito mais difícil. A gente vai pela emoção e fica emocionado ali naquele lugar de puta merda. Fiz merda, errei, fudeu, não vai ter volta. Em qualquer âmbito da vida, amizade, relacionamento, trabalho, que seja. E eu acho que quando eu paro pra pensar, quando eu passo por uma situação que eu errei, que eu fiz merda e eu preciso não só me desculpar com alguém, mas também me desculpar a mim mesmo. Tipo, falar, porra, errei, tá, calma, não é a morte do mundo, o mundo não tá se acabando porque isso aconteceu. Eu acho que é no momento em que eu tento me afastar emocionalmente daquela situação. Eu acho que é o exercício mais difícil do rolê, é você ter essa maturidade para você conseguir se afastar emocionalmente de alguma coisa em prol de olhar ela com um olhar de o que aconteceu aqui, por que isso aconteceu. E quando eu penso no perdão, pra mim, ele vem muito no lugar também de você entender onde foi o erro para você não cair na repetição. Porque se você não... E é isso que eu acho. Se você não se perdoa... E se você não busca até mesmo o perdão do próximo em algumas situações, você não vai ter a possibilidade de exercitar o entendimento que levou você a fazer aquilo. E você vai cair na repetição, sabe? Se você ficar se martirizando, você... E aí? Tipo, tá pedante, sofrendo, mas em que momento você vai parar pra entender o que fez você chegar nesse lugar? Uma hora a gente tem que se deparar com esse tipo de raciocínio. E acho que vem muito da minha criação, porque eu falo muito isso. Minha mãe, ela não raciocinou quando ela fez isso, mas eu acho que ela fez um filho que é muito racional em muitas coisas da vida. Acontece um problema, normalmente eu sou a primeira pessoa que já tá pensando na solução, querendo solucionar. Sabe? Tipo assim, aconteceu X. E como resolve X, hein? E aí? Como é que resolve? Eu sou muito desses. Eu tô que uma vez uma amiga me deu uma chamada nesse sentido. Fala assim, Paulo, às vezes eu só tô querendo desabafar, não tô querendo que você traga resolução pra mim, não. Eu me identifico. Tomei esse peixe dela e falei... realmente, às vezes a gente não precisa sair correndo diretamente pra solução, mas a gente precisa entender o que foi que levou a gente pra aquele lugar, sabe?
Eu acho que no meu caso, eu sou uma pessoa que eu ainda tenho muita dificuldade de me abrir com as pessoas, de falar das minhas questões. E aí, todas as minhas relações de amizade, eu sempre ouço muito a outra pessoa. E aí cai muito nesse lugar de resolução, seu psicólogo, de falar. E falo um pouco sobre mim. Mas eu acho que isso é porque eu vim de um cenário familiar onde eu não tinha essa abertura pra falar sobre mim, pra falar o que eu tava sentindo. Eu sempre tive que ser muito um robozinho automático. Sim. E cuidar do outro. Então, acho que pra mim veio muito nesse lugar. É o que o Bell Hooks chama de família disfuncional, né? Exatamente. Então, tipo, a minha mãe, por exemplo, quando ela tinha alguma questão dela, ela não falava pra mim o que acontecia. Ela só falava, aconteceu isso e vida que segue. A gente não sentava, a gente não conversava. Então, eu sempre fui colocada muito nesse lugar de você tem que resolver as coisas pros outros porque você tem que ser um ser humano funcional. Sim. E não dava tempo pra eu entender o que eu tava sentindo a ponto de compartilhar com alguém. Então, quando alguém trazia alguma coisa pra mim, eu já vinha nesse lugar de preciso resolver alguma coisa pra você. E às vezes não é. Só que eu acho que nesse caso é um erro também, sabe? De tipo, eu não trocar com a pessoa sobre o que eu tô sentindo. Porque a amizade, qualquer relacionamento é uma troca. E isso eu tô aprendendo tem pouco tempo a fazer essa troca. Só que aí é muito doido quando a gente... Isso vai ser o meu próximo assunto. Mas eu vou guardar um pouco. Mas é muito doido quando você tá numa relação e você explana pra pessoa. Você tem esse problema de falar e tudo mais. E a pessoa meio que te cobra isso. Como se fosse sua obrigação a, naquele momento, falar o que você tá sentindo. E aí você sabe que você errou a partir do momento que teve um rompimento. E aí, como é que você se perdoa pelo fato de você não conseguir se expressar? Sabe? E isso pra mim, nesse ano, no final do ano passado, e nesse ano pra mim foi o que mais me correu. Tá de, sendo, tipo, eu preciso me perdoar. constante. Exato, eu preciso me perdoar no sentido de que eu não consigo ainda falar sobre mim de um jeito de boa, normal. Eu preciso pensar, como é que eu vou falar sobre mim? Será que não vai afetar aquela pessoa? E se a pessoa estiver passando por um problema? Será que eu vou falar desse problema com essa pessoa? Porque, sabe, é tudo uma grande questão. Mas você vê como a questão sua, e aí é uma característica muito das mulheres negras. Eu amo. Eu amo. Esse é o bom do gravado. Tudo gravado. Você não consegue identificar essa questão como sendo uma questão... Eu consigo, tá? Como quase uma particularidade das mulheres negras no lugar do cuidado. Até pra sentir a sua dor, você precisa cuidar e ter cuidado Da dor do outro. da dor do outro, porque você não pode incomodar. Mas é exatamente isso. É o que fez escola, né, amor? Mas é exatamente isso. É tipo, eu não me permiti. E a partir disso, eu entendo de onde isso vem. Porque minha mãe é assim, ela passou isso pra mim. E pra eu desconstruir isso só na terapia e ouvindo outras mulheres negras falarem sobre isso... Galera, não tenha filhos. Não, mas é exatamente. Tem um bebê reborn. A gente é tudo cagado. E aí, no lugar de se perdoar, é de tipo, você... Eu tô aprendendo a ser criança ainda. Tipo, tava falando com o Taylor, inclusive, ele falou isso pra mim. Você está aprendendo as coisas. É como se você tivesse voltado a ser criança. Nossa, que loucura essa reflexão, né? Você voltou, você não sabe como se expressar, você não sabe o que você gosta, você não sabe. Porque você foi negado esse lugar esse tempo todo pra você. Então eu tenho que me perdoar no sentido de, querida, calma, relaxa, que as coisas estão começando a acontecer pra você agora. E a partir disso, desse perdoar, desse entender os meus limites, tem a questão dos rompimentos, sabe? Que nem todo mundo vai entender o momento que eu tô. Limites. Colocar limites é fundamental e vai descambar em rompimentos. Eu, no meu PPT do final do ano, que eu tava contando aqui que no final do ano juntarei todos vocês e apresentarei o meu PPT, o que aprendi em 2025. E botar limites ter que lidar com rompimentos. Porque eu, assim, perdi muitas pessoas que hoje não faz mais sentido estar na minha vida, porque dentro desse determinado limite que eu coloquei dessa nova Andressa, A pessoa não se adaptou. a pessoa não cabe. E eu acho aí, só pra concluir, a questão do perdão, pra gente é muito difícil perdoar. Porque, não sei, eu tava refletindo muito sobre isso esses dias, que é muito difícil. Nós, enquanto pessoas negras, a gente construiu uma autoestima da gente conseguir
se perdoar por uma coisa que às vezes nem é responsabilidade nossa. Exato. Sabe? Então, como é que a gente reflete sobre aquilo e fala com a pessoa e a gente também tá meio que não respeitando um sentimento nosso até pedir perdão pra outra pessoa também, sabe? Então esse negócio do auto-perdão é muito, eu acho muito complicado. É bem difícil. Pra gente. A gente tem que aprender, tem que ser num lugar muito de maturidade, muita terapia. Cara, é muita terapia você chegar no lugar de você entender que você precisa se perdoar. Porque a maioria das pessoas quando pensa, acho que quando a gente aprende, enfim, crescendo, esse lugar do erro é ensinado pra gente que a gente errou com alguém, a gente tem que pedir desculpas pra pessoa. E ponto. Acho que durante a criação, quando criança mesmo, as pessoas, nossos pais ensinam assim pra gente. Você bateu no seu amiguinho, vai lá pedir desculpa pra ele. Você roubou o brinquedo do seu amiguinho, vai lá devolver pra ele. É sempre o outro ali nesse sentido. Enquanto a gente passa batido nesse lugar de estar. E aquela situação ali, que também gera um sentimento na gente. Como é que a gente vai trabalhar aquilo? E você comentou uma parada agora, Andressa, que eu acho que vale o comentário e vale o desdobramento. Que é quando a gente impõe limite pra muita coisa na vida, a gente precisa entender que tem pessoas que vão embora com os limites que a gente coloca, sabe? Tem pessoas que não vão entender que às vezes a decisão que você tá tomando de botar aquele limite, falar assim, vou até aqui, é um lugar de eu preciso fazer isso pra eu me sentir bem, preciso fazer isso pra eu melhorar em algum sentido, pra eu me expandir em algum sentido. E às vezes as pessoas vão embora. E eu posso falar de mim. Colocar limites. Eu sou uma pessoa muito disponível. E aí. Essa é a merda também, né? E aí, esse foi um lugar. Doeu aí? Esse é um lugar. Vou tentar não chorar. Mas é que você visita os lugares e aí você entende que foi lhe ensinado que talvez a sua existência enquanto mulher negra no mundo só vai ser validada se você estiver disponível e pronta para servir. E eu não digo só servir nos atos de serviços, mas servir no amor, você tá sempre disponível. E aí o desdobramento disso tudo é que tá 100% disponível não significa que vão te amar. Porque parece que existe uma equação que alguém contou, que não, se você estiver 100% disponível, você vai ser amada. E na verdade, não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa. E isso aí que você falou pegou... Você entendeu? Você viu, né? Eu vi, Milena foi abatida, assim. Nossa, esse negócio de estar 100% disponível para as pessoas é uma coisa que eu tô aprendendo a não ser mais disponível, sabe? E eu digo isso desde que eu comecei a me mudar e tudo, e é uma coisa que eu não prestava atenção. A pessoa que mora comigo teve que prestar atenção. Por que você tá disponível pra todo mundo o tempo inteiro? Por que você tá fazendo isso pra todo mundo o tempo inteiro? O famoso aprender a dizer não, né? Quem disse que você precisa fazer isso pras pessoas o tempo inteiro? Cara, você não relaxa, você não cuida de você. Tipo, por que você tá fazendo isso? Aí eu falei, o que é isso? O que é isso? Eu vou embora. Vou pegar minha sala e vou embora. Eu pedi um companheiro pra morar comigo, não meu terapeuta. E aí, tipo, é isso o tempo inteiro. E é muito doido como são essas observações. Já observei que você não cuida de você, você tá sempre lá pra outra pessoa. Pô, às vezes você passa 4 horas em chamada com uma pessoa que tá desabafando sobre ela e você não fala nada. Que isso? Isso tá muito errado. Se, sei lá, sua mãe te liga, você atende no mesmo momento, mesmo se você estiver ocupada. Então, assim, é muito doido pensar sobre isso. E é uma coisa que eu estou aprendendo a não ficar mais disponível. Porque as pessoas não estão tão disponíveis pra gente quando a gente precisa. Claro que não! Nunca! Só que a gente tem que estar disponível pra elas. Peraí. E aí vem muito no lugar de... mas você tá sendo egoísta. Será que eu tô sendo egoísta? Ou será que eu não quero falar sobre isso nesse momento? Estou impondo limites. Sabe? Então, porra, isso aí pegou. Isso pegou, né, amiga? Gostei que a Andressa trouxe uma granada pra gente aqui logo no segundo episódio pra ficar tranquilo. Pra aquecer o esquema. Mas o próximo tema é teu, tá? Só pra te avisar. Só pra te deixar avisado. Sabe? Eu não vou nem fazer terapia semana que vem. Cancela sua terapia semana que vem, amiga. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.